Olá, é isso mesmo, são 16 horas e nós estamos aqui ao vivo para falar com alguém muito especial, que é o pastor George, da Igreja Metodista Central em Natal. Olá, pastor George já está chegando por aqui, e todos e todas, toda a família do George, aleluia, glória a Deus. Vocês vão conhecer umas pessoas muito especiais hoje, irmãos e irmãs. Jorge está já chegando aqui. Olá, meu amigo querido. E aí, minha amiga, tudo em paz, pastora? Que quanto tempo, né, amigo? Muito tempo. Lá de Uberlândia, a última vez que a gente se encontrou. Lá no dia do Lá nordestino. Olha, ele me prometeu, gente. Ele prometeu que ia me levar em Natal e ó, eu tô até hoje esperando. Vai chegar. Vai chegar o dia. Eu fiquei sonhando, sabe? Ô, pastor, tudo bem com o senhor? Tudo em paz, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Gente, o pastor George é alguém assim apaixonado pelo Senhor Jesus, apaixonado pela missão, apaixonado pela igreja, apaixonado pela vocação dele. Ele, com a família que ele tem, a família dele é maravilhosa, gente, espetáculo. Vocês vão conhecer essa família linda agora mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem vai estar conosco hoje nessa live toda especial? Essa pessoa especial, com essa família toda especial, que é a família do pastor George. E eles estão lá na Igreja Central, né, pastor George? Natal. Igreja Central de Natal, no Rio Grande do Norte. Olha que bênção. Dá um alô aí pra galera, pastor. Gente, prazer estar com vocês. É uma alegria, né? Primeiramente, reencontrar aí a pastora Naíla. Foi uma experiência inesquecível. Em outubro, né, é o mês que comemora o Dia do Nordestino, e eu estive lá na igreja dela cantando, ministrando a palavra. Foi um encontro assim, ganhei um queijo Minas, trouxe para casa e de lá para cá a gente não teve mais encontro assim presencial, claro, só pela. E agora nesse período aqui está mais difícil, mas assim a gente tem uma dívida, né, com a pastora Naíla, de trazer ela aqui em Natal para pregar para as mulheres daqui. Então, eu vou mais uma vez afirmar que a gente está assim com esse desejo e em breve, né, um tempo hábil aí, ela vai estar aqui pregando com a gente. Eu sou pastor aqui na Remne, né, que é a região missionária do Nordeste, né, a Bispa Marisa. A Remne é um complexo de 9 estados, né? Eu estou no 4º estado aqui já. Eu sou de Pernambuco, eu fui para o Piauí, depois do Piauí fui para Paraíba, e agora estou há 8 anos aqui no Rio Grande do Norte, Natal. Sou SD, né, superintendente distrital aqui do Rio Grande do Norte. E os desafios são grandes, né? Em se tratando de uma região como o Nordeste, a expansão, né, do reino é bem complicado. Mas, assim, a gente já deu alguns passos, né? Graças a Deus. E é uma alegria. Sempre está falando de missão. Quando fala em missão, o coração da gente arde, né? A gente sempre quer falar, sempre quer aprender, quer compartilhar o que a gente tem vivido. E também a gente quer aprender também o que as pessoas estão... Certamente aí na sua igreja tem muitos desafios missionários, seja urbanos, seja rurais, né? E a gente... É uma soma, né, pastor? É uma via de mão dupla, né? A gente sempre está trocando experiências e isso enriquece muito a vida da gente e também o ministério, né? Amém. Eu sei de uma coisa, gente, vai ser uma tarde de muita alegria, gente. Muita alegria. Olha, e se tratar de falar de missão, de Jesus Cristo de Nazaré, olha, nós somos apaixonados, né? Nós somos apaixonados por Jesus, nós somos apaixonados pela missão dele e nós somos apaixonados pelo povo do Nordeste. E também pelo povo de todo o Brasil. Eu estou aqui, pastor George, agora em Marília, São Paulo, né? Na igreja do aeroporto, em Marília, São Paulo. Aleluia! Esse povo abençoado. Deus abençoe a todos nós nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor, amém, invocarmos a presença santa dele. Amém, gente? Lindas! Deus maravilhoso e Deus todo-poderoso, santo, santo, santo é o teu nome.
O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é Amém, Jesus. maravilhoso, Pai. Nós te amamos. Nós amamos o Senhor. Pai, nós queremos, ó Pai, que o nosso coração continue queimando, continue ardendo, ó Deus, de amor pelo Senhor, de amor, ó Deus, por tua obra, de amor, ó Deus, pelos perdidos, de amor, ó Deus, pelos povos ainda não alcançados. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja agora sobre nós, nos inspirando, nos conduzindo e conduzindo, Senhor, a nossa fala, em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa querida irmã Cida Catapreta, lá de Uberlândia. Cida, beijo. Todo mundo aí pode mandar um beijo aí, pastor Jorge. Beijo. Olha, eu quero ler um texto lindo que eu amo de paixão, que está em João 4, versículo 34. A partir do 34, Jesus diz assim, ó. Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Amém? Louvado seja Deus com esse texto. E Jesus está dizendo, levanta os olhos. Né? Será que essa palavra também não é para a igreja hoje? Levanta, igreja, levanta os olhos. Vamos, gente! E o Espírito Santo está dizendo aí, vamos, gente, levanta os olhos, levanta os olhos. É verdade. E vamos levantar os nossos olhos para enxergar, né, a missão do Senhor, aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Amém, Amém. queridos? Pastor Júlio, Deus abençoe, Pastor Júlio aqui pertinho. Meu parceirão aqui em Garça, pertinho. Deus abençoe, Deus abençoe. Ô, Pastor Jorge, e aí, como é que tá? A família tá aí já? Estão arrumando aqui, estão chegando, acho que daqui uns 2 minutinhos. Estão se arrumando para vir aqui. Afinando. Gente, não preciso passar muito perfume, não, gente. Aí, a Jane perguntou... Oi, Jane! A Jane perguntou, você vai para onde? Eu disse, eu vou para a live. Não tem para ir para a live, né? É como se fosse para a igreja, entendeu? Para um culto, né? Não tem como a gente... tem que ser bem criativo, né? Ó, o pastor Ricardo aí, ó, Fortaleza, Distrito 1 aí, ó. Olha, gente, Fortaleza, povo de Fortaleza, Deus abençoe meu Ceará, querido. O Tiago, um metodista, ele tem um blog aí, uma página, um metodista entrou também, ele é gente boa, esse menino, muito bom. Grande teólogo. Para quem quiser seguir aí um metodista, tem muito texto legal na página dele aí. Que legal, gente! Olha que tremendo, olha que Deus tremendo, é maravilhoso. Gente, nós vamos hoje ouvir o pastor Jorge, enquanto a sua família chega aí, nós vamos pedir para você falar um pouquinho da Igreja Metodista de Natal. O que vocês têm feito por aí? Então, quando a gente chegou, nós chegamos aqui em 2012, né? Na verdade, a igreja já estava numa situação muito complicada. Houve até um período que o pessoal queria até fechar a igreja, né? Aí tive a nomeação da bispo para cá, para Natal. A gente estava em Campina Grande, com uma igreja muito grande. Estava bem lá, muito bem mesmo. Aí, não, é um desafio e viemos para cá. Viemos para cá, para Natal. E tinha mais ou menos, acho que, com a gente, com a família, 24 pessoas como membros, né? E a igreja estava com o teto caindo, enfim, precisava de uma revitalização. Foi muito difícil no início, a gente começou a trabalhar, mas graças a Deus hoje a igreja, né, chegou a 200 membros, autonomia, muita coisa o Senhor abençoando. Não tenho nenhuma explicação humana para dizer, foi a graça mesmo de Deus, amor pela sua igreja, né? E a gente começou o projeto missionário em 2014, 2013, 2014. A gente começou a ir para o sertão, e urbano, enfim. Aí a igreja se movimentou muito. E graças a Deus hoje é uma igreja que tem uma certa relevância na cidade, né? A igreja, recentemente o prefeito de Natal nos convidou para uma reunião.
E diante das pessoas que estavam no local, as autoridades, ele olhou para mim e disse, olha, Igreja Metodista, vocês não podem sair de Natal, porque Natal precisa dessa igreja. Então, para a gente foi uma Aleluia! alegria, um reconhecimento do trabalho, né, da nossa igreja, do que ela promove. Isso para a gente foi uma festa muito grande aqui. E também uma responsabilidade, né, de continuar fazendo o que Deus tem colocado no nosso coração. Né? Natal é uma grande metrópole, né, tem quase 1 milhão de habitantes. Claro que é uma cidade muito turística, né? E com a questão da pandemia tem sofrido muito também, porque ela depende muito do turismo, as belas praias que Natal tem aqui, né, os lugares lindos, o maior cajueiro do mundo, né, tá aqui em Natal. Então, é uma capital linda. Só que em uma boa parte de Natal, isso tem a parte, em todo lugar tem, né? Tem a parte da periferia, muita dificuldade, muita gente, e agora nesse período mais ainda, né? Então, é uma oportunidade muito grande para a igreja avançar mais, mostrar o seu trabalho e fazer o que ela foi chamada para fazer, que é cuidar das pessoas, não é isso? Pastor Jorge, eu sempre vejo, eu acompanho, gente, eu acompanho a Igreja Metodista Central de Natal, porque eu sou apaixonado pelo trabalho dessa igreja, pelo trabalho do pastor Jorge. É um trabalho social muito forte, né, pastor? Conta um pouquinho do trabalho social, o que vocês têm feito? Então, a gente trabalha na parte urbana, trabalha com comunidades vulneráveis, né? Principalmente moradores em situação de rua, né? Moradores e moradoras, né? Porque também tem muita mulher. Não muitos como homem, mas também tem, né? A gente atende a uma média de 100 pessoas por semana, né? Na quinta, quarta, a gente está promovendo um jantar para eles, a gente sai nas ruas e atende 3 comunidades, 3 pontos aqui em Natal. E na quinta tem o sopão, né? A gente oferece sopão, café, pão, então, sempre levando máscaras, né? Distribuindo máscaras. Nós temos uma cooperativa no Sertão que fabrica também. Então, a gente está entregando máscaras para eles e elas e oferecendo agasalho, lençol, roupa, enfim, tudo o que eles precisam de imediato. Paralelo a isso, nós criamos aqui um projeto da Metopia, né? Que é uma tecnologia social. Nós construímos 10 pias móveis e já instalamos em 10 pontos aqui da cidade. E elas estão funcionando aí a todo vapor. Então, é uma tecnologia social que todo mundo pode usar. Ela é abastecida pela própria comunidade, não gasta água de ninguém. E fica ali disponível com sabão e água para as pessoas que não têm acesso. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente encontra comunidade que não tem acesso a água encanada, né? Então, o objetivo é oferecer esse serviço também. Aí, na segunda, né? Na segunda tem o banho móvel, que é o atendimento café da manhã, os moradores de rua, o morador vai lá, pronto. Uma média de 30 banhos por segunda-feira, café da manhã, roupa limpa. E o mais importante, que a gente hoje, o nosso foco, não é favorecer para que eles gostem e que fiquem na rua. O nosso trabalho é completar esse ciclo, né, de atendimento, que agora a gente está internando essas pessoas. Fizemos uma parceria com a comunidade terapêutica e esse ano, 2020, nós estamos com 5 pessoas internadas, né? Então, são 5 moradores de rua que já estão fora das ruas e estão ali na comunidade terapêutica. Então, a igreja tem esse intuito também de não só favorecer e criar oportunidades para que eles fiquem na rua, mas a nossa ideia é tirar essas pessoas da rua para que eles se restaurem, se restabeleçam na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Nesse período, pastora, em 6 anos que a gente está aqui atuando nessa área de moradores, a gente já recuperou aí, passou por nosso projeto mais de 20 pessoas, né? Hoje, alguns deles estão trabalhando de carteira assinada, né? Você vai no supermercado, encontra um embalando lá de farda, né? Isso dá uma alegria muito grande. Você vai no restaurante, comer uma pizza lá, tá lá o garçom que você tratou dele, e ele quando vê você, aquela emoção. Então, pra gente, não tem alegria maior de ver o ser humano restaurado, a sua dignidade devolvida, né? Porque são também mais de semelhança de Deus e, de alguma forma, a gente tenta dar visibilidade a essa comunidade que já está sofrendo tanto com tudo isso e são invisíveis realmente, não são invisibilizados por uma sociedade que realmente precisa de uma restauração. Então, resumidamente, a gente trabalha. Fora outras situações, nós temos a Clínica do Luto, que trabalha com um grupo de psicólogos, cuidando das pessoas que perderam entes queridos, né? A gente tem um encaminhamento profissional. Agora a gente está com um projeto, esperando só o governo autorizar para a gente começar
a usar o espaço da igreja com a rede de internet para oferecer internet para as pessoas estudarem para o Enem. Então a igreja se move muito, ela é muito movimentada, ela é muito ativa, né, nesse sentido do social, né? E é uma alegria para a gente. Claro, cansa, né, porque a gente... Igreja nas ruas, Projeto Maná, banho móvel, Projeto Seridó, muita coisa, e uma média de 25 a 30 pessoas envolvidas diretamente com isso. Então, dá um trabalho, né? Eu sou motorista da Kombi, eu carrego, então, enfim, mas é muito prazeroso, é muito prazeroso. Ô, pastor George, você tem, gente, a pia chama Metopia, né? Metopia. que é feito da metodista, né? Com sabão, tudo, e fica na rua, gente, para o pessoal lavar a mão, coisa linda. E o banho, gente, o banheiro móvel também, como é que chama o banho? O banho móvel é um reboque que eu tenho com 2 chuveiros, né? A gente tem gerador, tem bomba, e a gente pode dar até 50 banhos. Né? A gente tem uma capacidade de 1.000 litros, né, de água potável, e a gente oferece até 50 banhos. Né? E não é só isso, porque tem roupa limpa, porque eles trabalham, em média, eles tomam banho uma vez por semana. Né? Então, quando a gente oferece o banho e dá a roupinha limpa deles, eles saem outras pessoas. Você vê mesmo que eles ganham visibilidade, não é mais aquela pessoa desprezível para a sociedade. Podem ir no supermercado, podem ir em qualquer lugar, que eles são bem recebidos. Do jeito que eles entram, ninguém vai receber, porque eles chegam muito sujos, a roupa não tem mais condições de ser reutilizada, então a gente descarta. O grande desafio da gente é conseguir muita bermuda e muita camisa toda semana para suprir necessidades, né? Então, é uma média de um banho por semana. Olha a igreja metodista do aeroporto, vamos mandar roupa pro George. Seria uma bênção, fazer uma parceria aí, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Ô, pastor George, e o projeto Seridó é que tem as cisternas? Cisternas, barragem submersa, cisterna, poço artesiano. A gente construiu uma padaria agora. Construiu uma padaria lá, né? Padaria? Padaria, com todo o maquinário, com forno, com tudo. E o sertão pode comer pão quentinho na hora, saindo na hora lá, que era um sonho daquela comunidade, né? Eles não comiam pão porque não tem pão lá, não vende pão, né? E tem que ir 30, 40 quilômetros para comprar. E agora tem uma padaria lá. A gente está resolvendo lá uma situação da energia, né? Porque deu um probleminha lá da energia. Mas a gente está fazendo, em média, uns 600 pães por dia. Uma coisa legal, pastor, é que para algumas pessoas, algumas famílias do Seridó, lá do sertão, que não tem condições, nós damos o pão. Nós não cobramos. E para as pessoas que podem pagar, algumas lá, eles compram o pão com um preço bem baratinho, só para manutenção mesmo da padaria, né? E essa padaria é uma parceria com o pessoal de Juiz de Fora, né? Com o pessoal de Resende. Então, porque eles não gostam muito que diga o nome, eu digo só a cidade deles, né? Das pessoas que colaboram, né? Mas o custo foi bastante alto e eles conseguiram. A gente passou um ano aqui juntando, né? Comprando, porque é tudo caro, né? Um forno é 10 mil reais, 8 mil reais. Mas compramos tudo novo e funciona. Faz pão doce, ainda não está fazendo pãozinho de queijo, que é aquele que a gente comeu lá na Uberlândia, não. Mas quem sabe, a gente chega lá, né? Mas faz biscoito, bolacha. Gente, eu vou ensinar vocês a fazer pão de queijo. Aliás, eu vou levar a Cida ou a Delice para ensinar vocês a fazer, porque é melhor. Ótimo, ótimo. Traz ela assim. Quando passar essa pandemia, vocês podem vir conhecer pessoalmente. A gente sempre está recebendo gente de fora, né? Já vieram o pessoal do Alabama, os americanos lá da Metodista do Alabama, o pessoal de São Paulo, do Rio, né, de Goiânia, vem sempre aqui visitar, conhecer. Eles querem conhecer pessoalmente e a gente acaba que levando eles nos locais. Se apaixonam, né? Termina virando parceiros mesmo e amando a região. São 3 comunidades, né? A gente tem Machinaré, que foi o primeiro povoado que a gente chegou, tem uma igreja metodista lá, um obreiro nosso, né? Lá em Machinaré nós construímos um posto médico, em parceria com o Alabama, um posto médico com 3 consultórios, hoje é referência ali no Seridó, é o único povoado, né? O único hoje que tem um posto médico com 3 consultórios, todo construído pela igreja, entregamos a chave na mão do prefeito da cidade, né? Ele tem um respeito muito grande pela igreja, e tem uma comunidade nossa lá. Né? Lá nós construímos barragens submersas também, tem muita plantação acontecendo, agora deu uma chuvada boa esses dias, né? Então tem muita plantação de tomate, muita plantação de hortaliças. Aí de lá nós fomos para Povoado Cruz, onde tem a padaria e tem uma cooperativa de costura. As mulheres da igreja, elas
elas fazem, estão fazendo máscaras, mais bordados, já costuram roupas, né? Faz muita coisa. E a gente tem uma escola de informática lá, com 10 computadores que nós ganhamos do Rio de Janeiro, de Resende, de uma empresa lá, doaram para a gente. Aí está formando pessoas também lá. E, recentemente, a gente está com a ideia, né, de, assim que essa poeira baixar, começarmos um projeto de agricultura familiar, que é uma forma que a gente está pensando em não deixar que eles saiam das suas regiões. Então, a gente vai comprar uma terra, vai arrendar uma terra lá, e vai fazer sistemas, né, de piscicultura, né, hortaliças, pecuária, né, criação de cabras, e vai tentar sustentar as famílias com essa tecnologia, né? E tem gente, engenheiros envolvidos, com a Emater também, que já assessora a gente na parte de barragens, e agora, porque chegou muita água, né? Deu uma chuva muito boa no sertão esses 2 anos, em alguns lugares o açude até sangrou, né? Só que o que acontece, pastora? O sertão, a região do sertão é uma região desertificada, então precisa muito monitoramento, muita tecnologia para manter essa água, né? Então, a cisterna de captação que a gente faz lá, fizemos 3, né? Ela consegue 16 mil litros de água. Geralmente eles passam até 6 meses com essa água. E conseguem sobreviver. É subsistência seca, né? Então, tem jeito sim para o sertão. Se a gente se desprender de muita coisa que as pessoas criam lá, né? Com a questão política, toda a ausência de poder público, mas a presença da igreja no lugar muda o cenário, pastora. Eu hoje digo à minha esposa que se eu morrer, e primeiro de que ela pegue meu corpo, creme, pega o pó e jogue lá no sertão. Para ver se pelo menos não impede de mandar carona. Isso aqui é amor, gente. Amém. Ô, pastor George. Gente, olha, são inúmeros. Nós vamos conversando aí, você vai poder acompanhar o trabalho metodista, gente, porque isso é ser igreja metodista, amém? Esse compromisso missionário, esse coração incendiado da presença do Espírito Santo. Ô, pastor Jorge, cadê a família? Chegou? Vou chamar aqui. Afinar aí o acordeon. Deixa eu chamar a família aqui, peraí. Ô, Jane. Bora, Jane, bora, gente. Olha que benção, gente. Eu quero a família porque eles são muito bonitos, gente. Eita, Deus! Ô, Jane! Apresenta aí, Jorge. Vamos tentar aqui fazer. Vamos aqui? Peraí. Olha, até que eu chamei a minha família para a gente fazer aqui um desafio musical. Não foi dessa vez, depois a gente vai fazer. Tem um texto de Paulo que ele diz que se a gente pode ter muita coisa na vida, a gente pode conhecer muita coisa, mas se a gente não tiver amor, nada vai fazer importância, nada vai valer, né? Então, a gente pode até falar em outras línguas, pode falar a língua dos anjos, dos homens, a gente pode ter uma fé imensa de profetizar, mas se a gente não tiver amor, nada vai valer. Então, missão é uma questão de amor, né? Se não tiver amor, não tem como fazer missão, não tem como fazer o coração arder, porque ele nos amou primeiro. Então, essa música ela é o retrato, é o Coríntios 13 musicalizado, né? A gente canta muito isso para as pessoas, porque essa é a razão de ser da igreja, da missão. A presença aí é o filhão. Aqui é o Georginho, que agora... O Georginho tem 2 metros só, é pequeno ele. A Jana ali, minha esposa. A Gabi. A Gabi tá aqui. Gabi. Cadê o Matheus? O Matheus é adotivo. Matheus. Oi, Matheus. Esse aí começou a vir para casa e me chamou de pai. Pronto, agora adotei. Adotou? É membro da igreja, é nosso discípulo aqui, é uma bênção. É um filhão pra gente. Ai, que bom, gente. Família linda, né? Uhum. Vamos lá cantar? Vamos cantar. Peraí, Jorge, pode ficar aqui, Matheus, na minha terra. Vamos rezar a bomba travesseiro. É porque o quarto é pequenininho para acoplar a banda, né? Tem que ser... E o menino é pequeno, né? Essa coisa boa. É muito bom, velho.
meu povo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, que coisa boa. Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Ei. Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Bora, Igreja Metodista do Aeroporto! Você quer pra gente chegar aí, viu? Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse tamanha fé, se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Eita, coisa boa. Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Você tem que amar. Vamos lá. Se não tiver amor, nada serei. 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 Ei! Coisa boa! Tem mais um aí? Eita! Aquele. Tem mais um aí, gente. Vamos lá! A seca toma conta do sertão, na parceria da fome com a dor. O sertanejo fazendo promessa, é canção que não cabe no andor. Mas na verdade, esse povo prosperar é aceitar a Cristo como Senhor e proclamar que Ele é Salvador. Falar pro mundo do seu grande amor, aí vai chover de bênção, o sertão vai virar mar. Cristo é o pão da vida, essa fonte nunca vai secar. Pastor Jesus, sertanejo vira bênção, é só pedir que Ele atenderá. E não precisa caminhar nos centavos pra receber de graça Ele te dá. Eita coisa boa. A seca toma conta do sertão, a parceria da fome com a dor. O sertanejo faz uma promessa, é tudo santo, não cabe na dor. Mas na verdade, esse povo prosperar é aceitar Cristo como Senhor e proclamar que Ele é Salvador. Falar pro mundo do seu grande amor, aí vai chover de bênção, o sertão vai virar mar. Cristo é o pão da vida, essa fonte nunca vai secar. Pastor Jesus, sertanejo vira bênção, é só pedir que Ele atenderá. E não precisa caminhar 200 léguas pra receber de graça Ele te dá. Ei! Ô, família abençoada! Família linda! Ai, gente, olha, eu só conheço pessoalmente o pastor George, mas eu amo todos vocês, viu? Lindo, lindo! Vou liberar a banda aqui, vou liberar a banda. Ô, tchau, banda linda! Tchau, tchau. Tchau, Jorge. Tchau, Matheus. Tchau, Jane. Deus abençoe, gente.
Amém. É uma banda Eu tava boa, essa banda. Eu tava vendo a banda, eu falei assim, uai, mas o George só tinha a Gabi e o Jorginho, cadê o outro? Porque de onde fugiu o outro? Ainda tem um Lissandro ainda, porque ele não está aqui. Tem dois. É dois adotivos. Amém, Matheus. A Bem-vindo. feira tem que ser grande, pastor. Hoje a nossa proposta é conversar um pouquinho sobre o desafio da missão urbana, né? E eu já vou perguntando para você, a igreja hoje, né? Igreja Corpo de Jesus, ela está preparada para os desafios da missão urbana? Se ela não estava, eu acho que agora é a grande oportunidade dela ficar, né? O que a gente percebia na igreja, eu acho que tudo tem um propósito. Eu imagino que Deus permitiu tudo isso acontecesse para que a igreja voltasse ao princípio do que ela foi determinada para fazer. Então, muitas igrejas, e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas assim, apenas constatando, elas cresciam para dentro, né? Elas viviam no seu próprio mundo ali, ou seja, elas se bastavam, né? E de 2018 para cá a gente percebeu uma igreja que ela procurou se empoderar de outros caminhos e desvinculou aquele real propósito que era pregar o evangelho e que era anunciar o Cristo ressuscitado, que transforma o mundo e que tira o pecado do mundo. Esse papel da igreja ele foi interrompido por uma ganância, por uma falta de visão, na verdade, de algumas pessoas e alguma estrutura que se montou no Brasil, né? Principalmente na igreja evangélica. Hoje eu percebo que esse momento agora é uma rica oportunidade da igreja refletir e voltar para o seu princípio. Então, se você respondendo a pergunta, eu imagino que a igreja nunca esteve preparada, né? Ela sempre estava ali apagando incêndio, tentando fazer alguma coisa. Mas esse tempo que nós estamos vivendo, pastor, é o momento da igreja se preparar, porque não é só isso que vai acontecer, outras coisas acontecerão e a igreja precisa estar atenta aos sinais que a própria palavra vai falar, né? Que o amor se esfriará, né? Porque o que mais o que eu sinto falta, não sei, você aí no seu ministério, é abraçar as pessoas, né? Isso foi privado, foi furtado da gente, né? De uma hora para outra, né? Então eu sou aquele pastor que você conhece, sabe? E muita gente me conhece. Eu sou um pastor muito carinhoso, eu tenho muitos filhos, eu tenho como os filhos. Então, existe muita gente que queria estar perto e a gente não pode. Então, esse tempo é um tempo de ressignificar a nossa igreja, nosso ministério, a forma de pensar a teologia, né? E ninguém pode dizer que não está sem tempo de refletir. Ninguém pode ter essa desculpa, porque a reflexão está sendo uma constante na vida de cada um. Eu já penso, e muita gente comunga desse mesmo pensamento, é que depois disso, Deus vai soprar seu vento sobre a igreja. Ela vai se erguer, a igreja triunfante, uma igreja que resiste. Então, se a gente precisa definir um modelo de igreja para resistir e para estar preparada para o que vier, a gente temos que nos remeter a Atos 2, capítulo 2, do 42 ao 47, é o início da igreja, né? Aquele modelo de igreja, né? Onde as pessoas tinham tudo em comum, viviam, né? Repartindo o pão de casa em casa, né? E caía na simpatia do povo, né? Então, a igreja precisa ter esse norte para as pessoas. As pessoas estão perguntando o que é que está acontecendo. A igreja precisa ser a resposta, né? E a gente só pode responder essa pergunta que não quer calar atuando como igreja, né? Chegando até o perdido e mostrando esse Jesus que transformou a minha vida, a sua, e pode mudar a vida daquela pessoa. Isso é a igreja, né? A gente precisa voltar para isso. Então, ela não está preparada, não estava, né? Mas eu acho que Deus permitiu para que agora ela se prepare para essa vocação dela, a vocação da igreja, a eclésia, né? Eu imagino que a igreja precisa sair de dentro das quatro paredes, igual um prédio incendiado, né? Quando pega fogo num prédio, ninguém quer ficar dentro, todo mundo quer sair, não é isso? Então é o que vai acontecer. Deus vai soprar um vento que a gente vai esquecer tijolos, paredes, e a gente vai começar a pensar em pessoas, né? E vai construir a igreja mesmo de Cristo, que são feitas por pessoas, né? E não por grandes templos e grandes paredes, né? Então eu imagino que não estava e precisa estar agora para esse grande desafio que é reconduzir a igreja do Senhor. Amém. O pastor Jorge, eu olhando assim para cidades hoje, né? A gente vê uma pluralidade, uma diversidade muito grande de pessoas, até mesmo de culturas. Uma cidade grande como o Rio Grande, como o Natal, né? É uma cidade muito diversa. Então, para a igreja
alcançar, para a igreja estar preparada, para a igreja estar atenta a essa diversidade, como alcançar toda essa diversidade, apesar de que Jesus, né, apesar de que a palavra, ela já nos envia, né, Deus já nos enviou para todos os povos, línguas e nações, né? Então a igreja, ela tinha que ter essa mente preparada para lidar com os desafios urbanos, mas a gente vê que não, né? Porque a gente tem muita dificuldade de lidar com o diferente. O diferente passa a ser, às vezes, excluído, o diferente passa a ser discriminado, e o diferente também passa a ser, às vezes, invisível na cidade grande, né, pastor? Olha só, pastora, tem uma coisa interessante que eu sempre venho analisando, né? Eu, nos meus pensamentos aqui, nas minhas construções, uma coisa que é interessante. Há um tempo atrás, né, em um tempo curto, não tão longo, e isso que a gente está fazendo agora, internet, isso era coisa do diabo para algumas igrejas. Era coisa do capeta, né? Não, a internet é do cão, né? Do satanás e tal. Hoje a igreja está tão dependente disso para poder continuar a sua missão. Então, a gente precisa entender a contemporaneidade da igreja. Porque nessa perspectiva você alcança essas pessoas. A gente não pode viver um evangelho, e aí eu não estou falando de princípios, mas de forma, de conteúdo, igual a década de 60, 70, foi onde eu me converti, né? Minha mãe me criou na igreja. Então, era uma igreja que tinha um pensamento para aquela época, mas se a gente... o que é que eu penso? É forma e conteúdo, né? Não é mudar princípios. Os princípios são os mesmos. Salvação, né? Pecado, isso não muda, isso são as mesmas coisas. Mas a forma como a gente faz o culto, a forma como a gente chega até as pessoas, isso definitivamente mudou. E quem não atentou para isso ficou lá atrás, não percebeu que a igreja precisa se atualizar com o mundo. E não ser fazer parte do mundo. Não significa que eu entender que, por exemplo, eu tenho amigos que são espíritas, que são umbandistas, amigos ateus, que dialogam comigo, conversam, que têm um caráter irrefutável, pessoas que têm uma índole exemplar, que não professam a minha fé. Então, acho que a gente precisa entender que a igreja, ela precisa se preparar para fazer as coisas para as pessoas que não são da igreja. A gente faz um aniversário da igreja, só vai os crentes da igreja. A gente convida todas as igrejas para o aniversário. Não convida os moradores, não convida os vizinhos. A gente faz o aniversário da filha e da gente do filho, só vai a galera da igreja. Então, esse diálogo, né? Aqui a gente faz aqui, antes de acontecer, antes da pandemia, nas quartas-feiras, eu e minha esposa, a gente promove um jantar aqui com pessoas inusitadas. A gente chama Laços da Quarta. Então, eu converso com gente, dialogo com gente de toda a qualidade. Eu convido para comer comigo. Porque se tem um lugar de ressignificar a vida, de comunhão, é a mesa. Quando você convida uma pessoa para comer na sua casa, sentar na sua mesa, você está dizendo, eu quero ser seu amigo. Independente do que você seja. Então, você imagina quantas pessoas já vieram aqui na minha casa que assim, não tem nada a ver com a igreja. Pelo contrário, tem até aversão ao protestantismo, né? E, de repente, tornam-se meus amigos. Sabe o que as pessoas falam para mim? Olha, eu detesto essa tua fé, mas eu gosto muito de tudo. Então, esse mecanismo, entendeu? Cara, eu não gosto. Eu tenho um parceiro meu, aqui nosso da igreja, ele é maçom, né? E ele fala assim para mim, pastor, eu não acredito no seu Deus, eu não acredito na sua igreja, mas eu acredito muito no Senhor. Você sabe a responsabilidade que a gente tem diante das pessoas, porque não é o que eu falo, mas é o que eu vivo na minha prática, que faz a pessoa entender que eu sou diferente. Então, quando você tem um trabalho sério, que você ama Jesus e mostra isso não no discurso, na retórica do púlpito, né? E você transforma seu púlpito nas esquinas, pega seu púlpito e bota embaixo de um viaduto, você passa a ter o respeito, mesmo daquelas pessoas que não tem você, que não tem a sua fé como um alvo para ela. Então, a igreja precisa dialogar com essas pessoas. Porque senão nós vamos continuar sendo esses crentes enjoados, que ninguém quer saber da gente. E a gente vai mudando de geração em geração. Como a igreja vai mudar? Como a igreja vai ganhar as pessoas, né? Será que os nossos vizinhos gostam da igreja? Porque lá em Atos diz que a igreja cai na simpatia do povo. Então, quando a gente começa a conquistar essas pessoas pelo respeito que ela tem por nós, por exemplo, eu fui agora na prefeitura e disse, olha, eu quero um posto de vacinação na igreja. Que as pessoas não querem pensar, eu não quero que a pessoa pense que a igreja metodista natal faz culto. Eu quero que ela pense que seja um instrumento de serviço para o povo. Então, nesse sentido, a gente precisa entender isso. Essa vocação da igreja. É o que a igreja metodista sempre propõe ser, né? Uma comunidade missionária a serviço do povo.
Não é um organismo ali fechado que está ali voltado para si mesmo, mas é a serviço, né? Isso. Ô, pastor, eu fico pensando que no espaço plural, no espaço urbano, tem pessoas invisíveis. Hoje eu estava meditando sobre isso e pensando no cego Bartimeu, né? O cego Bartimeu estava ali à beira do caminho, né, entre Jericó e Jerusalém, e ele estava ali esmolando. E as pessoas, ele gritava, e os próprios discípulos de Jesus falam assim, não, ele está incomodando e tal, e ele vai gritando, gritando. E aí Jesus manda chamar, e ele sai com a sua capinha, né? O que ele deixa, aliás, a capa dele lá. E eu fico pensando, uma vez eu preguei sobre o texto de Bartimeu, e eu falei assim, que Bartimeu usava a capa da invisibilidade. Porque as pessoas em situação de rua e as pessoas carentes, elas se tornam praticamente invisíveis dentro da sociedade. As pessoas realmente não querem vê-las. Pois né? é. O que aconteceu com Bartimeu? As pessoas se negavam a ver, as pessoas se negavam a ouvir Bartimeu. Mas nós estamos diante de um Deus que não se nega nem ver, nem ouvir cada uma das pessoas que estão na cidade. Né? Por mais que sejam invisíveis, Deus não se nega. Então você tem esse trabalho muito lindo com as pessoas invisíveis, né? Com os Bartimeus da vida, né, pastor? Isso. Eu acho que a pessoa se identifica, né? Eu sempre falo essa frase, quando eu estou falando sobre missão, o Aristóteles diz assim, que quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali surge a sua vocação. Então, a vocação é o seu talento com a necessidade do mundo. Surge a vocação. Todo projeto social, tudo que você inspira seu coração, parte de um desejo. Você encontra um problema. Não é só morador de rua que se torna invisível. Nós vivemos numa sociedade muito egoísta, né? Então, por exemplo, existe uma comunidade, por exemplo, idosos, né? Os idosos hoje estão vivendo aí, de repente, sem uma assistência. Hoje a gente está vivendo uma igreja mais que despacha a pessoa do que acolhe. Sabe o que é despachar? Aqui no Nordeste, despacha aí essa pessoa. É você atender a pessoa, né? Na linguagem nordestina, despacha essa pessoa aí. É como se você quisesse se livrar dela. Fica livre dela. Mas a igreja precisa ser acolhedora. Pegar essa pessoa que ela não é diferente de mim, e trazê-la para o seu convívio, né? E passar a viver a encarnacionalidade do Evangelho. Esse é o desafio para a igreja. Então, lidar com gente invisível, né? Eu faço isso, pastora Anaíla, há 30 anos. Está aqui deixa eu achar aqui o livro. Fazer aqui um jabá, né? Aqui esse livro é o fruto do meu trabalho aqui, do nosso trabalho. É o terceiro livro meu, Cidade Invisível. Eu conto história de pessoas, né? Pela Angular, tá bom? Então quem quiser comprar, vai lá no site da Angular. Eu não tenho mais, mas na Angular vende. Vai lá e faz o teu pedido, né? Que aí eles depositam os royalties para mim e eu mando para a missão. O pastor George, gente. Então esse livro ele conta a história de pessoas que tiveram a vida transformada pelo Evangelho e algumas pessoas que não quiseram mudar e terminaram vivendo a sua vida. Eu também só conto histórias boas, não. Tem histórias também de pessoas que terminaram morrendo mesmo aí na rua, sem poder decidir ou sem escolher viver para Cristo. Então, é uma realidade e a igreja precisa olhar para essas pessoas, né? Então, é um desafio muito grande para a gente. Amém, pastor. Pastor Jorge, nós lemos no início aqui da nossa live o texto de João, capítulo 4, versículo 35 e 36. Jesus fala aos discípulos sobre a urgência da missão. Você acha que a igreja hoje entende a urgência da missão ou continua como os discípulos? Porque os discípulos, eles estavam distraídos. Jesus diz, olha, vocês acham que é daqui a 4 meses que começa a colheita, né? Mas eu vou dizer para vocês que os campos estão brancos. Então, quando a igreja ela tenta postergar, né, aquilo que é urgente, nós estamos negligenciando, né, diretamente uma orientação de Jesus, né? Isso. Você acha que a igreja está diferente dos discípulos ou continua negligenciando a urgência da missão?
A gente, quando fala em urgência, a gente também pode pensar em prioridade, né? Basta você ter um panorama cristão no Brasil pelos orçamentos da igreja. Você tem uma ideia, pastora? Em 2019, cada igreja no Brasil, cada igreja, uma pesquisa que eu recebi, investiu R$ 1,26 em missão. A média. Cada igreja no Brasil, fazendo uma média do investimento missionário, R$ 1,26. Não dá nem para comprar um refrigerante. Por esse ângulo e por esse painel, a gente percebe que nunca foi, não está sendo nunca uma urgência nem prioridade na igreja, né? A gente começa a ver que, por exemplo, eu como sempre fui missionário, e estou pastor, né, mas a minha vocação é missionária, eu entendi sempre que a missão é a prioridade da igreja, é a razão de ser da igreja, né? Nós temos um missionário no Senegal. Carlinhos é meu amigo, e desde 2013, eu digo isso com muito orgulho, mas não é um orgulho de soberba, mas uma gratidão a Deus. Da minha igreja, com poucos recursos que ela tem, ela nunca, em 6 anos, em 7 anos vai fazer agora, a gente nunca deixou de enviar a oferta do irmão mensal. Carlinhos, lá no Senegal, é o nosso missionário que está lá no Senegal. Então, a Igreja Metodista de Natal, um pedacinho dela está ali no Senegal, construindo uma escola agora para 400 crianças. Então, para a gente, isso é dizer assim, ó, a missão ela precisa ser prioridade na vida da igreja. Então, e outra coisa também, missão não é só uma pessoa que sai e você mantém. Missão é a parte também que a igreja faz. Quando você atende uma pessoa, né? Eu imagino que a sua igreja, pelo que eu lhe conheço, ela pratica missão, né? De uma certa forma, com perspectivas diferentes, mas é missão. Quando você acolhe uma pessoa, quando você cuida, quando você discipula, tudo isso faz parte da missão. Por isso que a metodista não tem o termo missões, né? Ela fala em missão, né? Tudo é missão. Mas se a gente fizer ver um prognóstico da igreja, o desempenho dela missionário, você sabe quantos pastores eu encontro, a se brincar, dezenas de obreiros no sertão, nos lugares que passam, abandonados pela sua igreja, que só aparece quando tem um culto de missões na sua igreja, que alguém lembra e leva a pessoa para falar uma palavra, mas passa o tempo todo ali, sem nenhum recurso, você imagina, né? Nessa situação agora. Então eu tenho muita alegria, mas assim, é satisfação em ver os meus 2 obreiros no sertão sendo mantidos pela nossa igreja com muito sacrifício, mas a gente não abre mão. Então, quando a gente determina isso no coração, que o orçamento da igreja, primeira coisa, tem que vir a missão, aí a igreja começa a entender essa visão de Jesus, que os campos estão brancos, só está faltando trabalhadores, mas não pode faltar recursos. Então, essa é a minha visão. O pastor Jorge, nós temos buscado em Deus e acreditamos que nós precisamos, nesses dias, viver o avivamento, o derramado do Espírito Santo sobre a vida da igreja, para impulsionar a igreja para a missão. Porque a gente observando lá em Atos 2, né, quando o Espírito do Senhor é derramado, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida da igreja, os discípulos, eles se levantam no poder do Espírito Santo e começam a testemunhar do poder de Deus, da graça de Deus, do Evangelho com muita ousadia. Então, essa frieza espiritual, né? A igreja, quando ela se volta para si mesma, é muito triste, porque ali ela está virando as costas para a sua vocação, ela está virando as costas para o ID de Jesus, ela está virando as costas para a missão que é do próprio Deus, porque nós cremos que a missão, ela é de Deus. E nós estamos, como igreja, a serviço da missão de Deus. Então, quando a igreja ela vira as costas para aquilo que é prioridade para Deus, é muito triste. É muito triste. Mas nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos no derramar do Espírito Santo para avivar a igreja, para despertar a igreja, para fazer com que a igreja acorde, para fazer com que a igreja comece a olhar para os campos, para a igreja perceber e sentir em seu coração, porque eu acredito que é o Espírito Santo que precisa fazer queimar dentro do coração das pessoas, para que elas possam ser despertadas, olhar para aquilo que Jesus olha, olhar para aquilo que Deus olha, entender o propósito de Deus e a urgência de Deus. Então, se nós não formos despertados, né, pelo poder do Espírito Santo, né, se a gente continuar
olhando para nós mesmos, olhando para a nossa vida, dentro dos nossos templos, fazendo programação para nós mesmos, irmãos e irmãs, nós estamos negligenciando a nossa vocação, o nosso chamado. E a gente não está olhando de jeito nenhum para o sofrimento, para o clamor, né, urbano, para o clamor da igreja, porque eu acredito que no Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo, nós temos condição, né, e criatividade, e inspiração para fazer o trabalho missionário, o trabalho de missão urbana, né? Porque o desafio da missão urbana é enorme, mas com a criatividade, o poder do Espírito Santo, eu fico pensando lá em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado, primeiramente eles começam a falar e todas as pessoas que estavam ali de outras línguas começam a ouvir nas suas próprias línguas, né? Então o Espírito Santo vai tirando as barreiras. Então, quando nós nos dispomos a obedecer e sermos inspirados e vivemos debaixo do sopro do Espírito Santo, essas barreiras que nós temos começam a cair por terra. E as pessoas começam a ouvir e se converter a Jesus. Eu lembro do texto lá do sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, né, pastor? Então é possível, no poder do Espírito Santo. Pastor, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Uma das marcas do caráter de Jesus Cristo de Nazaré era a compaixão. Ele olhou para as multidões e teve compaixão das mesmas, pois eram como ovelhas sem pastor. Esse texto está lá em Mateus 9:36. Pastor, está faltando compaixão no arraial cristão? Eu imagino que sim. Verdade. Você falando em Atos, né, a gente sabe que o Atos 1:8, quando fala que eu derramarei do meu Espírito sobre... vocês fiquem aí até que seja derramado sobre vós o Espírito Santo, né, para ser minhas testemunhas, né? Recebereis poder ao descer sobre vós. Mais ou menos seria isso, Atos 1:8. A missão é um movimento de dentro, de fora para dentro, de dentro para fora, né? Então, quando lá o Lucas vai fazer esse registro, Jesus estava dizendo o seguinte ali, que tanto quanto, né? Não é só primeiro em Jerusalém e depois em Samaria, mas é tanto quanto em Jerusalém, tanto em... Então a missão acontece em todo lugar. Há uma necessidade missionária, em tudo que você for vai sempre ter, porque Deus está mostrando você ali. Mas quando a gente fala em compaixão, tem um livro que logo no início da minha fé, eu li que era Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Então, toda vez que eu me repuso, ou então há uma inclinação para dizer não a alguma coisa, eu lembro disso. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus não ia atender essa pessoa? Será que ele ia negar isso? Né? E quando a gente termina o sopão, por exemplo, que eu vou para casa, que eu tomo um banho, eu vou dormir, dá uma sensação de... Não é de você sentir que está resolvido o problema, mas é assim, poxa vida, algumas pessoas vão dormir sem ter fome hoje, alguém vai poder dormir. Isso, Jesus faria isso também, ele não queria que ninguém... tanto que nesse texto que você leu, que aí ele se encheu de compaixão, isso é a multiplicação dos pães e dos peixes lá, né? Está registrado lá em Mateus. Quando Jesus oferece o pão, pede o pão lá e multiplica para todo mundo, né? Ali é uma ideia, e a gente começa a interpretar fazendo as ideias, que é a questão de todo mundo tem sempre alguma coisa para dar. Sempre alguém tem alguma coisa para dar. Não era só o garotinho que tinha os pãezinhos ali, mas sempre alguém tem. Você chegar na igreja, todo mundo tem R$2, R$3. Todo juvenil tem um treloso, né, no bolso, na bolsinha. Então, quando você junta, dá um banquete. Jesus quis ensinar isso à igreja. Então, a missão, primeira coisa, ela não é um lobo solitário. A missão precisa ter conjunto, precisa ter parceria. As igrejas precisam se unir em prol de um propósito. Né? Então, o que move o coração da igreja, o que deve mover o nosso coração, não é um sentimento de individualismo, como as igrejas hoje têm. Se não botar o nome dela, a missão não faz sentido. Por exemplo, eu vivo esse projeto aqui, alguns projetos, mas várias denominações, elas se associam a gente para poder tocar a missão de uma forma com mais resultados. Então, está faltando sim compaixão no sentimento, no coração de muito líder, que está pensando muito mais em sobreviver do que fazer com que as pessoas sobrevivam. Né? Isso é um sentimento de religiosidade que as pessoas têm.
e não de compaixão mesmo, né? A gente não deve confundir compaixão com remorso. Então você pega, chega em alguns momentos, datas especiais como o Dia das Mães, como o Natal, onde as igrejas começam a promover aquelas ações que são ações sazonais, mas a missão ela tem que ser todo dia, né? Um dia, a quinta-feira caiu no Natal, e alguém perguntou a mim, pastor, você vai entregar sopa no Natal? Eu disse, Natal eles não comem não, tem que ser outro dia. E a gente acabou que passando o Natal com eles lá, levamos bolo e fizemos uma festa para eles. A gente faz um evento aqui chamado Natal dos Iguais. Então a gente oferece um almoço para eles, canta, a igreja faz um coral, canta para eles e para elas. E isso tem sido assim muito desafiador para a gente, porque tem um custo para isso, né? Uma pergunta que a gente podia aqui trabalhar e perguntar também às pessoas é quanto custa a missão, né? E aí a gente podia ser mais específico. Quanto vale a missão, né? Ela foi comprada com preço de sangue, muito caro, né? Então Jesus derramou o sangue dele. Então, as pessoas perguntam a mim, pastor, por que vocês fazem isso por nós? Eu disse, porque alguém fez por nós também. Ele nos amou primeiro, então esse amor a gente precisa repartir para as pessoas, né? As pias, né? Um exemplo das pias. Chegaram algumas pessoas querendo comprar nossas pias. E eu disse, a gente não vende pia. Diga onde é o local que você quer colocar, que a gente vai doar de graça, vamos colocar nessa comunidade de graça. Então, todas as nossas pias, nós bancamos elas, mas nós não cobramos de ninguém, nós colocamos nas comunidades com todo o amor e sem nada em troca, nada. A gratidão de ver as pessoas lavarem as mãos e ficarem com as mãos limpas, prevenindo ali uma possibilidade de contágio, né, de contaminação. Isso para a gente é missão. Né? Então, eu entendo que existe ausência de compaixão na igreja. Assim. Se tivesse compaixão, a igreja já teria avançado mais. Né? Haja vista você ver os grandes lugares aí vazios. Aqui mesmo no Nordeste, existe 120 povoados que precisam ser evangelizados. E se a igreja não investir na lente de Cristo, na compaixão, ela não vai conseguir fazer. Está terminando o tempo da gente. Está terminando. Então, eu estava querendo dizer para o pessoal, né, essa necessidade de ser cristão. Um dia desse, o Paulo Pontes esteve aqui com a gente e falou assim, a pessoa, ou ela é missionário, ou ela é campo missionário. Um dos dois. Então, o cristão genuíno, o cristão que é cheio da graça de Deus, ele quer partilhar, né? Ele quer partilhar. Pastor querido, infelizmente chegou nosso tempo esgotou, meu Deus. Ai, que pena. Mas nós vamos fazer outra, em nome de Jesus, vamos, né, sim, pastor? Vamos sim. E nós queremos que o Senhor orasse por nós. E Amém. antes de dizer para vocês, irmãos e irmãs que estão nos seguindo, esse mês é o tempo da oferta missionária. Então, irmão, seja generoso quando você for ofertar. Há muitas frentes missionárias precisando da sua contribuição. Então, quando você for contribuir com a missão, seja generoso, né? Ame como Jesus te amou. Faça por amor como Jesus fez, como Jesus deu a vida dele por você. Então, dê com amor, né? Doe com amor, com gratidão, com alegria no seu coração, em nome de Jesus. Pastor Jorge, se você ora por nós, meu irmão querido. Sim. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida da pastora Naíra, pela sua igreja, pela Igreja Metodista do Aeroporto, que o Senhor conduza essa igreja e que essa missão, Pai, que arde em nossos corações, possam chegar a muitas pessoas. Continua abençoando a tua igreja nesse tempo difícil. Reaviva a tua obra em nós, Pai, para que possamos ser dispenseiros e dispenseiros do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jane, um beijo, Jane. Beijo, Gabi. Beijo todo mundo, pastor Jorge. Jorginho, família, Mateus, todo mundo. Gente, ó, hoje, Jane, eu estou esperando meu convite para ir para Natal. Deus abençoe. Beijão com vocês, todo mundo. Beijo.